David Jones, criador do canal Gameplay RJ e também do principal podcast de jogos do Brasil, o Flow Games, vem sofrendo uma série de ataques na internet. Isso não é novidade para ninguém, essa treta está ocorrendo há bastante tempo e começou fundamentalmente ali num trailer de Resident Evil em que ele demonstrou um certo desconhecimento ali sobre a franquia, né? Foi o suficiente para a galera levantar uma série de vídeos em que ele cometia outras gafes também. Eu tô aqui para comentar um pouco sobre isso, mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Jogador Casual. Meu nome é Caio Newman e eu te convido aqui mais uma vez a debater sobre o universo dos jogos. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que façam uma avaliação ao final do vídeo e caso queiram me acompanhar é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá? Então vamos lá. Para a gente entender a proporção que tudo isso tomou, até o próprio David Jones acabou publicando a resposta a essas críticas, mas é algo que eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente comentar. Primeiro eu queria falar a respeito das próprias declarações do David Jones, né? Minha opinião, eu acho que a gente não é obrigado a saber de tudo. Acho que o que acontece é que cada vez mais as pessoas têm acesso às informações e o que ele tem é a responsabilidade sim de quando vai debater sobre um assunto, ele ter ali um certo domínio, né? Um certo conhecimento. Isso não significa que ele não pode errar ou que ele não pode deixar de falar os nomes corretos, não. Eu acho que ele tem que buscar esse conhecimento à medida que ele é acessível a todos, né? Se ele está fazendo uma análise, uma review, ele tem que ter amplo domínio sobre aquilo, né? Ele tem que ter ali um conhecimento prévio. Se ele realmente não teve a experiência anterior com o jogo, ele poderia rejogar o jogo, ler a história, o que seja, né? Buscar o conhecimento para passar a informação para as pessoas, porque ele está se propondo a isso e ele tem a responsabilidade sobre isso também a partir do momento que ele tem muitos inscritos no canal, ele é um canal muito grande. Quanto mais pessoas assistem você, mais responsabilidade sobre a sua fala você tem. Essa é a minha visão. Então, em resumo, o que eu quero dizer é que o David Jones ele não tem a obrigação de fato de acertar sempre, mas ele tem a responsabilidade sim de buscar o conhecimento e trazer o melhor conteúdo possível para quem está acompanhando ele, né? E na minha visão, opinião, é claro, deixando claro aqui, né? Ele tem um pouco de dificuldade de encarar os fatos, de encarar propriamente a verdade, né? E assumir para as pessoas o que ele fez, o que ele teve de experiência, o que ele falou e pedir desculpas, né? Acho que tem um momento que a gente tem que encarar a verdade, a gente sair do personagem que a gente criou na internet para poder atingir os objetivos dele. Eu acho que ele tem bastante tempo na internet e as pessoas que começaram naquela época majoritariamente fizeram isso, né? Criaram ali um personagem. A gente nunca vai saber quem é o David Jones de fato, mas o cara do canal Gameplay RJ e o cara do Flow Games certamente não é ele. E eu acho que ele deveria bater um papo sério com os fãs dele, principalmente, né? E encarar a verdade e falar de fato o que aconteceu, até porque acho que isso fica muito claro a partir do momento que as pessoas resgataram aquele vídeo em que ele fala que teve a experiência completa no Resident Evil, que ele zerou todos os jogos e ele teve ali uma experiência até com os spin-offs, que ele é um fã de fato e não um fanboy. E aí, em certo momento, resgataram também um vídeo de 2019 do Resident Evil 2 em que ele afirma que ali seria a primeira experiência dele com o Resident Evil. Agora, no vídeo que ele publicou de respostas críticas, ele afirma que jogou só um pouco o Resident Evil 2 com um amigo dele e tal, e que não teria uma experiência completa, que não conseguiu zerar de fato. Então, fica no mínimo contraditório, né? A gente teve aí três versões do David Jones afirmando em cada momento uma coisa diferente, enquanto eu acho que ele deveria encarar a verdade e falar para os fãs não ter medo de realmente não ter essa experiência, o que é normal, super normal. As pessoas não são obrigadas a ter conhecimento sobre tudo ou ter todas as experiências. Ele nunca vai ser o tal mago dos jogos como muitas pessoas afirmam. Ele vai sempre buscar esse conhecimento, essas experiências, e eu acho mais importante ser franco, realmente falar a verdade, do que criar ali falsas nostalgias para se vangloriar como se fosse realmente a pessoa que detém ali aquele domínio sobre o assunto, quando na verdade você não tem. É muito mais humilde, muito mais correto você partir e buscar o conhecimento a partir de uma coisa que você não tem e assumir a verdade,
do que se esconder ali, se escorar, né, em falsas afirmações para que não pegue mal com o seu público, né? E essa é a minha visão, é isso que eu acho que está acontecendo de fato. Porém, eu tenho que ressaltar outro ponto, né? Porque apesar de ter essa incoerência em alguns momentos do David Jones, ter um pouquinho ali de desinformação em alguns momentos no Flow Games, isso não é só da parte dele, tá? Tem muitas pessoas que erraram ali, como eu já citei anteriormente. A bancada é formada pelo Cross, pelo Fênix e também pelo Micali, que é um jornalista de jogos, e todo mundo ali já errou em algum ponto. Isso é super normal e todos estão suscetíveis a isso, inclusive eu e qualquer pessoa. Acho até que alguns canais que estão criticando ele bastante já fizeram muito pior, inclusive, eu não vou citar aqui nomes, né? Mas, enfim, dada toda essa relevância a esse assunto, é importante frisar também que não se pode fazer fake news, né? Não se pode levantar ofensa gratuita ao cara somente por isso. Eu acho isso bastante incorreto, né? No mínimo. Eu vi aí um vídeo que está circulando também a respeito de um superchat que ele teria recebido e é totalmente fake. E são questões que as pessoas vão levantando ali, vão fomentando um ódio totalmente desnecessário, quando a gente pode criticar, levantar os pontos numa boa e vida que segue, né? Não precisa ofender também gratuitamente, tentar cancelar o cara somente por esses erros, porque todo mundo está suscetível a erro, ninguém é blindado de erros. Eu vou só trazer esse vídeo também até para as pessoas perceberem e não compartilharem mais essa desinformação também. Dragon mandou 5 reais, eu só quero saber se vai ter... Hã? Esse é babaca, cara. Não, é babaca. É, o Johnny Menezes... Dragon mandou 5 reais, eu só quero saber se vai ter... Hã? Esse é babaca, cara. Não, é babaca. É, o... E acaba ficando mais fácil acreditar no vídeo falso, porque o David Jones ele perde ali em determinado momento, fica irritado durante uma gameplay de Resident Evil 4 Remake e abre aspas para ele. A afirmação foi a seguinte: se sua vida se resume a falar o nome certo de um personagem no joguinho, a sua vida deve ser muito triste. Essa foi a afirmação dele, tá? E eu acho uma declaração muito feliz, porque ele tem uma total responsabilidade de trazer a informação correta. Ele não tá jogando o joguinho somente para se divertir, ele tá jogando para trazer conteúdo para alguém e ele tem um público muito grande. Então, sim, ele tem que trazer o nome correto do personagem, ele tem que trazer a história correta, ele tem que contar as informações da maneira mais correta possível, porque ele tem um público muito grande e daí ele tem uma responsabilidade também. E em contrapartida, ele falou em determinado momento também, já fechando o vídeo, né, que videogame é entretenimento, videogame é para se divertir, e nessa eu tô com ele. Eu acho que é realmente, em sua essência, é isso. Apesar de ser cultura, apesar de ser também considerado esporte, é muita coisa envolvida, é arte, é tudo, mas em sua essência é isso, a pessoa se jogar, se divertir e se entreter. Então era essa a minha visão que eu queria trazer sobre o assunto. Peço que vocês deixem aí nos comentários o que acham de toda essa situação. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!